E aí, Caio? Pode fazer isso com o menino Christian, cara? Não, nem com o Christian, nem com o Fabrício Bruno, né? Para mim, os Isso, dois ô, Caio, isso pênaltis. não é agarrão comum de área, né, velho? Não, de forma alguma. Dois pênaltis escandalosos, e aí, para mim, não tem nada de interpretativo, né? O VAR tinha que ter intervido. Acho que o Flávio estava bem posicionado, poderia muito bem no campo ter marcado. Mas geralmente, árbitro de campo no Brasil fica muito condicionado ao vídeo, né? O Flávio poderia ter escolhido ir no monitor, né? Se o VAR tivesse intervido, ter escolhido aí no Unidurité, porque os dois foram, assim, pênaltis escandalosos, né? Eu entendo o lance do Fabrício talvez ser um pouco mais falado, porque o Lianco foi bem assintoso, mas olha o Alan Franco aí no Christian, né? Claramente ele atrapalha o movimento do Christian, dá um agarrão, enfim. Poderia ter mudado completamente o cenário do jogo, né? Mais uma vez, o VAR no Brasil não funcionando da maneira que deveria. Eu concordo aí com o Caio, porque... Desculpa, Caramujo. Pode ir, mano. Pode ir. Pois é, eu concordo demais com o Caio. Para mim, não foi um lance leve, nenhuma simples disputa ali de espaço. A falta, para mim, ela é clara. O impacto, né, da falta também é muito claro. É um tipo, para mim, de jogada que, mesmo quando passível de interpretação, tinha elemento suficiente ali para ser marcado. Para mim, erra o árbitro no campo e erra também o VAR, porque o VAR ele tem a oportunidade de rever o lance, de pedir para o árbitro esperar. Por tão pouco, o jogo é tão parado pelo VAR, né? O tempo inteiro a gente vê o árbitro colocando a mão no ouvido para escutar algum lance, e naquele momento acho que deveria ter usado sim o tempo que o VAR pudesse ser aí o necessário para analisar, e rapidamente já foi mostrado pelo árbitro que foi um lance natural. Acho que o impacto gerado pela não marcação do pênalti foi evidente, poderia ter mudado também o resultado final da partida. Então, acho que o Cruzeiro fez sim teve um bom comportamento, um bom clássico, mas ainda vem pecando no quesito arbitragem no Campeonato Brasileiro. Entra jogo, sai jogo, a gente vê não somente o Cruzeiro sendo prejudicado, mas outros times também. O que dá mais raiva, Caramujo, é que se você pegar no histórico aí do Flávio Rodrigues e outros árbitros também do futebol brasileiro, né? O lema é a incoerência, né, que eles têm dentro da própria partida. Vai ter lance que o Flávio deu pênalti aí sem precisar ser chamado VAR, bem menos assintosos como foram esses. Esse que eu não consigo entender, né? A falta de critério da arbitragem brasileira e às vezes muito condicionada à mesma partida. Os dois lances aí, por muito menos, já foi marcado pênalti em outros jogos aí, inclusive com esse mesmo árbitro. Enfim, e o VAR, né? O Rafael Traça, se não me engano, era o responsável do VAR não ter chamado nesse lance aí. Mostra mais uma vez, né, que o futebol brasileiro, em termos de arbitragem, e parece que muito é só com o Cruzeiro, né, cara? Fica até uma questão chata, porque todo jogo, principalmente quando o Cruzeiro não vence, e até quando vence, tem lances assim assintosos que você vê com outras equipes não sendo, né, tão levianos assim, enfim. E o Cruzeiro mais uma vez prejudicado e poderia ir em duas oportunidades no mesmo lance ter marcado um pênalti, poderia ter decidido a partida. É o que eu acho mais relevante na jogada que a gente tem que se atentar é na trajetória da bola, né? Eram os dois jogadores do Cruzeiro que tinham sim a possibilidade de chegar na bola. Olha lá, o cruzamento sendo batido, ó, foi exatamente para onde o Fabrício Bruno estava e o Christian era o outro jogador que estava ali também correndo em direção à bola. Então não é que foi simplesmente um agarrão ou uma falta que não interferiu na jogada. Interferiu completamente na sequência do lance, né? A bola até sobra para o Cruzeiro aqui no Fagner e tudo, mas a bola era para o Fabrício, gente. O Fabrício ia chegar nessa bola. E o Lianco, como bem pontuado aqui no chat, inclusive, pelo Thiago Elias, o Lianco nem olhou para a bola. Ele não teve Perfeito. a menor menção de disputar a bola na jogada. Ele só foi no corpo do jogador. Então, assim, acho que é um lance que se o juiz não quis marcar, o VAR era o Rafael Trace, né? Pô, peraí, né? Vamos fazer o trabalho aí, amigão. Foi bastante pênalti. E o do Christian, eu acho que é até mais pênalti que o do Fabrício, né? Porque o do Christian ali, o cara do Atlético fala: Meu Deus, perdi. Segura com os dois braços ali também. É realmente um lance lamentável, né? Além da expulsão que a gente já citou, a arbitragem teve um papel muito determinante no que foi esse 0-0, né?
faltou ao Cruzeiro talvez ter questionado mais esse lance também. Aí não colocando a culpa nos jogadores, claro, mas a gente sabe como que as coisas funcionam no futebol brasileiro, né? Acho que ter cercado mais o juiz de forma uma maneira mais veemente talvez teria feito com que as coisas mudassem, né? Eu senti falta disso porque foi muito assintoso, né? Eu acho que do estádio, quem estava lá já teve essa impressão de pênalti, mas aí vendo o replay, vendo pela TV, fica escancarado, né? O tanto que Alan Franco e Ilianco foram imprudentes. E senti falta do Cruzeiro com jogadores aí experientes, líderes, talvez terem feito uma pressão maior no Flávio. Eu não sei se teve falta disso, porque quando foi fazer, o Matheus Pereira já tomou amarelo, né? O árbitro, ele foi permissivo com algumas reclamações do Atlético e do Cruzeiro já era cartão e ele sai correndo de um jeito. O Caramujo falou bem, né? Pô, na falta que o Alonso fez, ele tipo virou as costas e já foi saindo como se, não, esse aqui eu não posso dar cartão, porque senão eu vou ter que expulsar. É uma postura ridícula, né? Pelo amor. Mas concordo muito com o Caio, né? Dependendo das atitudes dos jogadores, né? Ali, o próprio pênalti contra o Flamengo, que também foi claro, mas o movimento do Gabigol e mais outro jogador indo já em direção, praticamente largando o lance em direção ao árbitro, fez ele ter aquela contundência também de marcar o pênalti sem precisar do VAR, viu? Então, nesses lances, sim, principalmente na arbitragem brasileira, conta bastante. Se logo depois ali, 2, 3 jogadores já vai em direção ao árbitro, a bola ali para ou sai, né? Apesar que demorou, né? O lance parar novamente, porque depois disso aí o Everson pega a bola, faz a cera ali, mas não colocando a culpa nos jogadores, igual o Caio falou. Mas sabemos que aqui no futebol brasileiro isso funciona muito. Até o Paulo Ferreira Coelho falou que poderia escolher qual pênalti que deveria ser dado. O Henrique falou sobre isso também, dos jogadores do Cruzeiro não terem reclamado, não terem feito pressão. E o Gabriel Diniz falou que esse pênalti na Europa não é marcado. Mas a gente não está na Europa, né, Gabriel? Aqui no Brasil, esse pênalti ele é marcado quase toda rodada de campeonato. E digo mais, se fosse para o time líder do campeonato, para o Palmeiras, por exemplo, seriam marcados 2 pênaltis nessa jogada. Ia bater o pênalti, fazer o gol, aí ia lá no meio campo falar, não, bate outro pênalti aqui, porque tem certos clubes que tem uma força de bastidores na CBF aí, que misericórdia, viu? Todo erro da arbitragem é a favor deles. E é quem mais reclama, né? Por isso que eu falo aqui que a gente tem que começar a adotar um protocolo Palmeiras aí de reclamar de tudo, de invadir campo, de arrumar as confusão, porque isso funciona no Brasil, gente. Infelizmente funciona.